Então, muito boa noite. Meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje venho-vos falar. Hoje venho-vos falar de como ser produtivo em teletrabalho. Então, a lógica desta palestra é que estando nós em casa, em quarentena e tendo nós que gerir a vida familiar com a vida do trabalho, então muitas pessoas pediram se podíamos falar sobre um tema que é muito atual, digamos assim. A ideia de podermos estar a ajudar e dar algumas ideias sobre como nós conseguimos ser produtivos em teletrabalho é que nós em casa temos que criar uma rotina. Portanto, e esta rotina tem a ver com o facto de, para sermos eficazes, nós precisamos de nos organizar, porque nós estamos habituados a levantarmos-nos, comermos, quem tem filhos depois deixa os filhos no trabalho, e o facto de nós não estarmos a viver isto porque ficamos fechados em casa, faz com que não consigamos ser tão produtivos, digamos assim. Então, vamos ver se eu consigo. Isso, muito bem. Então, a primeira pergunta é: o que é a produtividade? Portanto, a produtividade é o menor tempo levado a concluir uma tarefa com a maior eficácia possível. Nós sabemos que, do ponto de vista dos países e daquilo que é estudado em termos de produtividade dos países, a produtividade de um país será considerada o PIB de um país per capita dividido pelo número médio de horas trabalhadas em cada país. Então a Irlanda é considerado o país mais produtivo do mundo em termos económicos e de 35 países que foram estudados, Portugal vem em número 26, portanto nós temos umas 40 horas de trabalho e nós rendemos por hora cerca de 36 euros. Então, como é que nós conseguimos manter-nos saudáveis da nossa cabeça, que falamos a semana passada de sanidade mental, e ao mesmo tempo sermos produtivos, sermos eficazes? Quem gere uma empresa ou quem seja um empresário, pois tem que gerir tudo a partir da sua empresa, e quem é funcionário, pois, e podendo trabalhar em teletrabalho, pois terá que fazer o melhor possível. Então a primeira coisa que eu gostava de compartilhar com vocês era este nome que se chama cosmoética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu estou em casa e ninguém está a olhar para mim e ninguém está a controlar aquilo que eu trabalho, eu deixo de controlar, ou pelo menos minimamente, significa que eu tenho que ser cosmoética comigo mesma. Significa que eu vou fazer o possível para eu fazer o melhor possível, mesmo que ninguém me esteja a ver e mesmo que eu não tenha que dar contas do meu trabalho. Então, todos nós, em qualquer função que nós temos, devemos ser sempre cosmoéticos. E para vos poder ajudar, para vos poder dar algumas ideias sobre como é que nós podemos ser mais produtivos, estando fechados em casa, encerrados na nossa casa, então eu optei por dividir isto em 3 temas fundamentais, que será o corpo mental, ou seja, como é que eu posso ser produtiva utilizando o meu corpo mental, como é que eu posso ser produtiva utilizando o meu corpo emocional e como é que eu posso ser produtiva utilizando o meu corpo físico. Mas então o que é isto dos corpos e porquê que é a divisão dos corpos? Nós na realidade temos 7 corpos, eu hoje não vou falar disto, já tenho palestras em que falei sobre o que são os corpos, e além do nosso corpo físico, que é o que nós vemos e palpamos e tocamos,
temos mais 6 corpos que têm a ver o corpo emocional, que é o corpo das nossas emoções, o corpo mental, que é o corpo da nossa mente e da nossa psique, digamos assim, temos um corpo energético no meio disto e depois temos corpos mais subtis. Subtis quer dizer que já estamos a falar não de matéria, mas sim de energia. Mas para a palestra da produtividade, essencialmente vamos falar de 3 corpos, do físico, portanto, que é o corpo físico em que eu sei que eu tenho que me deitar adequadamente, tenho que me deitar cedo, para ser produtiva, tenho que comer em condições. É o meu corpo emocional, que é o corpo das emoções, que é como é que eu controlo as minhas emoções para ser produtiva, e é o corpo mental, que é aquilo que me vai permitir a produtividade mental, que é o corpo da razão. Portanto, o nosso corpo físico é o chamado soma, é o verdadeiro corpo da forma que nós estamos habituados a vê-lo, é aquele que nos permite tirar uma radiografia, tirar uma ecografia, este é o nosso corpo físico. Depois temos o nosso corpo mental, que é o corpo da psique, que é o corpo das ideias, que é o corpo cognitivo. E no meio disto temos o corpo emocional, que se vocês virem aqui pelo slide, vocês vão ver que é o terceiro corpo, é o psicossoma, é o chamado psicossoma, que é, portanto, o corpo emocional. Então, aqui neste slide conseguimos ver muito bem, portanto, temos o corpo físico, temos o corpo emocional e temos o corpo mental, que é o corpo intelectual, é o corpo das ideias. Aqui mais outro slide que mostra claramente como é que nós conseguimos passar do corpo físico para o corpo emocional e para o corpo mental. Estes são os 3 corpos que hoje vamos aprender a ser produtivos. Então, o corpo mental. É muito interessante que nós só usamos cerca de 10% do nosso cérebro e nós só percebemos cerca de 0,1% da realidade. Isto faz com que tenhamos muito pouca produtividade. Então, para começarmos a ser mais produtivos do ponto de vista do corpo mental, nós temos primeiro que decidir qual é o resultado que nós queremos obter antes de começarmos a fazer modificações para sermos mais produtivos. Portanto, podemos anotar num caderno ideias, eu aconselho-vos a comprar um caderno, portanto, a serem um bocadinho old fashion, antiquados, e terem um caderno mesmo a sério daqueles dos papelinhos e não ser só no telemóvel ou ser só no computador. Temos que eliminar aquelas questões que são mais triviais para evitarmos o desperdício do nosso tempo. Temos que aprender a ignorar, há coisas que nós não vamos saber, não vamos decidir, não podemos fazer naquele momento e focarmos-nos nas coisas importantes. Portanto, a lógica aqui é que nós possamos evitar as urgências. As urgências são aquelas que nos consomem tempo e diminuem a nossa eficácia. Para nós sermos mais produtivos do ponto de vista mental, há uma regra que é básica e que todos os empresários de sucesso conhecem, que é a regra do 80-20. Ou seja, qual é o 20% de trabalho que eu posso ter que me vai render 80% de resultados? Esta regra foi descrita no século XIX por um senhor italiano, que ele fez uma observação que portanto, ele tinha uma propriedade, tinha uma quinta, e ele chegou à conclusão de que 20% das vagens é que davam 80% das ervilhas. E, portanto, com isto ele fez um pressuposto económico, tendo ido estudar a população com maior riqueza italiana, e chegou à conclusão de que 20% da população detinha 80% da riqueza. Portanto, esta regra significa que eu tenho claramente que definir quais são os 20% do meu trabalho que me vão render muito resultado. E são nestes 20% que eu então tenho que me focar. Portanto, esta é a lógica de utilizarmos bem o nosso tempo. E devemos tratar o nosso tempo como se fosse dinheiro, embora eu queria desmistificar aqui uma frase. Esta frase foi descrita por Benjamin Franklin, como sabem. Ele disse que time is money, e a partir desta frase é que nós criamos o caos na nossa cabeça de que não podemos descansar. Porque nós, quando estamos a descansar, estamos a desperdiçar tempo, e se estamos a desperdiçar tempo, estamos a desperdiçar dinheiro. Portanto,
A lógica do time is money, que é aplicada à produtividade e foi muito importante para a Revolução Industrial e para tudo aquilo que se seguiu a seguir, mas neste sentido nós vamos ter que desformatar um pouquinho isto, porque o tempo não existe. Eu vou entrar na física e sabem, quem me conhece sabe que eu gosto muito de metafísica, mas na realidade o tempo não existe no sentido em que eu tenho um tempo que é um tempo vertical, que é o tempo da cronologia, que é o tempo da idade, que é a minha data de nascimento, os acontecimentos da minha vida, e depois eu consigo ter um tempo horizontal. O que é que isto significa? Que eu posso estar com alguém que eu goste e posso estar um dia e esse dia ser muito significativo e pareceu-me um mês. Então, nós vamos ter que agora, como estamos em casa, como temos que nos redefinir nesta estrutura que estamos a viver, então nós agora precisamos de um tempo vertical. Significa que temos que ser altamente eficazes na nossa gestão de tempo. Também devemos, para ser muito eficazes, encontrar o pico da produtividade, ou seja, qual é a parte do dia em que eu faço melhor o meu trabalho e que estou com mais motivação. Portanto, se eu tenho filhos e tenho que gerir telescola, então se calhar eu tenho de aproveitar o tempo que os meus filhos estejam na escola para eu poder ir gerir tarefas do meu trabalho. E isto deve ser dividido com as pessoas que vivem connosco. Também sabemos que temos que bloquear as distrações, portanto, colocar o telemóvel em modo avião, colocar o telemóvel na gaveta, no armário. Há aplicativos que ajudam a deixar o telemóvel de lado para que nos possamos distrair menos. E esta é uma das técnicas que eu acho ótima para aumentar a produtividade e a eficácia, que se chama a técnica Pomodoro. Basicamente o que diz é que eu vou selecionar uma tarefa determinada e eu vou executar essa tarefa durante 25 a 30 minutos, com relógio, com tempo, com temporizador. E depois eu vou descansar 5 minutos e eu nesses 5 minutos posso ir ao telemóvel, posso ir beber um copo de água, posso ir à casa de banho. Depois eu vou acabar a minha tarefa dependendo do tamanho da tarefa com determinados blocos. E depois de determinados blocos, então eu posso fazer um bloco de 15 a 30 minutos para verificar o que é que correu bem, o que é que correu mal e renovar a próxima tarefa. Esta é uma técnica interessante que eu penso que poderão utilizar porque faz com que não nos estejamos a levantar para ir buscar um copo de água ou para ir à casa de banho, mas só no tempo em que sabemos que o podemos fazer. Claro que este de pare e vá fazer outra coisa, vá à varanda, respire fundo, porque muitas vezes estamos de facto com pouca produtividade e então mais vale parar, deixar de insistir e respirar um bocadinho, como não podemos sair de casa, não podemos, quando estamos no nosso trabalho, vamos falar com um colega, aqui temos que nos limitar àquilo que temos. Também é muito importante dividir a semana em blocos de tempo. O que é que isto significa? Que eu tenho que levantar o tipo de atividade que eu preciso de fazer, tanto pessoal como profissional, e agrupar em horários e dias específicos. Se eventualmente estiverem a precisar de muito foco e estiverem muito irritados, uma das técnicas também é tomarem um banho frio, meterem-se dentro da banheira, porem água bem gelada, que normalmente isso costuma resultar muito bem. Outra técnica muito interessante é esvaziar a cabeça. O que é isto, esvaziar a cabeça? É impossível, já falei na palestra, bem, não sei em que palestra que eu já falei, que nós temos um monkey mind, o monkey mind ou quer dizer que nós temos uma cabeça que é como um macaco e está sempre a saltar de pensamento em pensamento, nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia e portanto é muito importante quando nós conseguimos esvaziar o mais possível isto. E qual é uma das técnicas para fazer isto? É escrevermos tudo aquilo que nos está a aparecer na nossa cabeça num papel, colocando então as tarefas que precisamos de fazer, todas as tarefas que precisamos de fazer, e isto vai dar-nos uma sensação de alívio em relação à quantidade de coisas que temos que fazer. E também é muito importante fazermos uma lista daquilo que não queremos fazer, ou seja, eu devo fazer uma lista dos vícios e dos hábitos que mais me atrapalham, aqueles que me roubam mais a atenção, que eu já sei que são essas coisas que eu não vou fazer. Ou seja, se eu me distraio quando estou com o telemóvel na minha escrivaninha, eu tenho de tirar o telemóvel na escrivaninha. Se eu me distraio porque alguém me interrompe, tenho que deixar um papel na porta do meu escritório para não ser interrompida nesse momento em que eu estou a precisar de trabalhar.
E depois, isto é muito importante, é o ler mais tarde. O que é que isto quer dizer? Nós hoje somos completamente bombardeados com informação. Eu hoje li uma das anedotas que eu li enquanto estava a fazer a pesquisa para a palestra, foi que o meu telemóvel tem tanta informação do coronavírus que não sei como é que ainda não está infectado, ou seja, porque realmente nós somos completamente bombardeados com informação. Então nós precisamos de ter tempo específico para ler coisas novas, há aplicações que ajudam a guardar as páginas que vos interessam, e então uma hora considerada uma hora morta, pode ser quando vão à casa de banho ou quando vocês entenderem, é que devem ler essa informação e não no horário preciso em que precisam de estar com a mente focada. Outra técnica muito interessante é a técnica dos auscultadores. Mesmo que não estejam a ouvir nada com os auscultadores, coloquem os auscultadores para que a família que esteja a viver com vocês, neste caso que estamos confinados em casa, saibam que estão a trabalhar, que estão numa determinada tarefa, portanto é quase como o Not Disturb Me. A música é sempre muito importante para a parte do foco, ouvir música ambiente, passarinhos, música de mar, para quem gosta de mar, ou música de rio, música de chuva, sem dúvida que nos torna mais atentos e mais empenhados, mas também existem algumas músicas que estão feitas para nos ajudar a ter foco, como por exemplo a música de 432 Hz, portanto vocês colocam nas plataformas musicais 432 Hz Music e vai-vos dar uma música que é de facto revolucionária na forma como interfere no nosso chakra cardíaco e portanto causa-nos uma sensação de muito bem-estar, e a música de 10.000 Hz, que é considerada uma música, portanto não é música, é um apito, não é? Já é uma frequência muito alta em termos musicais, mas de facto para a parte do foco mental é muito interessante, ou para quando não conseguem dormir, portanto aconselho a que ouçam estes dois tipos de música. Muito bem, portanto da parte da produtividade mental era isto que eu vos gostava de dizer, e a produtividade mental leva-nos a uma organização de tempo. A organização do tempo, nós temos que cumprir prazos. Para nós sermos melhores a cumprir prazos, o que é que devemos fazer? Comprar uma agenda, por exemplo, ou escolher um calendário virtual e colocarmos os trabalhos que temos que fazer. Eu já digo que devemos colocar os trabalhos dos próximos 2 meses, porque não sabemos muito bem quando é que vamos ter luz verde para sair de casa. E, portanto, pelo menos durante os próximos 2 meses devemos ter este calendário para nos podermos focar. Depois, outra coisa muito importante é que no fim do dia de trabalho, aquilo que é considerado o fim do dia de trabalho, nós devemos limpar a escrivaninha para o dia seguinte. Portanto, nós devemos organizar a escrivaninha para o dia seguinte, de forma a que quando nós nos vamos sentar na manhã do dia seguinte, já esteja preparado o ambiente. É importantíssimo a organização da secretária. Outra técnica para a organização do tempo: se levar menos que 10 minutos, faça a tarefa agora, ou seja, quando começamos a iniciar a revisão da secretária, se leva menos que 10 minutos, faça logo. E depois a delegação de tarefas. É muito importante a delegação de tarefas, tanto com as pessoas que vivem com vocês, como com os filhos. Todos têm de participar neste momento em que todos nós alteramos a nossa estrutura da nossa vida. Outra técnica muito interessante na organização do tempo é então criar estas metas semanais, já falamos, e marcar um tempo só para receber notificações, redes sociais, também já falamos. Este livro é muito interessante, chama-se A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, e ele fala então em três processos, digamos assim, que basicamente são o capturing. O que é o capturing? Eu pego literalmente toda a papelada, toda a tralha que eu tenho e meto-a numa pilha. Portanto, pode ser num caixote, numa caixa, onde vocês quiserem. E depois eu escolho uma vez por dia, que pode ser ao fim do dia, e eu vou fazer o processing. O processing eu vou literalmente pegar naquela papelada e vou distribuí-la por determinados canais, que são coisas para fazer e para fazer imediatamente,
coisas que eu não sei se vou fazer, portanto eu posso pôr nos pendentes e passado um mês, eu sei que de mês a mês eu vou rever aquela gaveta, e coisas que eu não vou fazer, e essas são as mais fixes, porque chama-se isso lixo. E com isto nós vamos realmente conseguir ser muito eficazes. Portanto, podem usar uma destas prateleirazinhas, ter uma caixa de entrada, portanto esta caixa de plástico, vão arrumar ou acomodar aquilo que realmente vocês vão fazer, e depois inclusivamente podemos ter uma caixa virtual. O que é esta caixa virtual? São tanto uma caixa de e-mail como um aplicativo que guarde notas, em que vocês também sabem que vão ali uma vez por dia e vão fazer a limpeza desta caixa virtual. Sim, porque o lixo virtual hoje já é maior do que o lixo físico que nós temos. Bom, outra técnica muito interessante é fazer as coisas mais fáceis primeiro, embora quando temos uma tarefa muito complicada é bom iniciá-la logo pela manhã, isto para quem é uma pessoa mentalmente ativa logo de manhã. Só devemos priorizar uma coisa complicada por dia, portanto, se eu tenho uma tarefa muito importante, tenho que preparar uma palestra, já não me chega ao dia para mais nada. E em termos de organização do tempo também o que é importante? É que nós temos que manter a nossa rotina como se estivéssemos a sair para ir trabalhar, ou seja, eu devo me levantar a horas minimamente decentes, devo tomar banho, devo vestir uma roupa adequada ao meu trabalho, a chamada roupa de trabalho. Claro que aqui a sensação é que nós temos que estar a trabalhar. Por exemplo, eu não vou trabalhar na cama com o computador, embora teoricamente se eu esteja a fazer um trabalho no computador eu posso estar na cama, mas o meu cérebro sabe que a cama não é para trabalhar no computador. Então eu tenho que estar na minha secretária, com a minha roupa de trabalho, e isto faz com que o meu cérebro se predisponha a estar mentalmente ativo para trabalhar. E depois, muito importante, já que estamos a falar de roupa, é que nós, vamos falar um pouquinho mais à frente, acho eu, é darmos aquilo que já não usamos, aproveitamos que estamos em casa e possamos fazer estas arrumações. As arrumações são essenciais, tanto no ponto de vista do meu escritório, portanto eu tenho que ter uma área de trabalho na minha casa que eu dedique a estar a trabalhar, mas também devo aproveitar aquilo que se está a passar no mundo e na sociedade para limpar a minha casa de tralha, de bagulho energético, coisas que eu já não uso, que já não quero, que estão enfiadas nos armários. Então, arrumem os armários e deem aquilo que já não usam. A mesma coisa se aplica à cozinha. Já não usam um tacho há 15 anos, mas foi a tia Carmelinda que deu o tacho quando se casaram, por favor. A tia Carmelinda não se vai importar que vocês deem o tacho para não sei para onde. Bom, ou que deitem o tacho fora. Então, a outra coisa que é interessante do ponto de vista de truques é visualizarmos o produto final do nosso trabalho, ou seja, nós estamos em casa, não sabemos quando é que vai ser levantada esta ordem de nos mantermos em casa, mas nós temos que saber qual é o produto final. O que é que isso significa? Que eu, durante a minha semana de trabalho, tenho que saber o que é que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é o meu gold standard do meu trabalho, da minha produtividade. Nós devemos ser mais eficazes quando pensamos menos. O que é que isto quer dizer? É evitar a questão do ovo e galinha. Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Portanto, eu começo a tarefa, eu começo a trabalhar, eu não vou ter a minha casa completamente arrumada e os meus filhos a trabalhar sozinhos e a comida a fazer sozinha. As coisas existem na minha vida. Portanto, isto significa que mesmo que não ache que esteja preparado para estar a trabalhar em casa, simplesmente tem que assumir que está a trabalhar em casa. E decisivo é produtivo, ou seja, decidam que querem ser produtivos. Quando estiverem com a mente bloqueada, é muito simples, criam um mapa mental, como já falamos, e vão esquematizando as coisas no papel. Também podemos gravar no telemóvel, se por exemplo estiverem num sítio onde não podem escrever, podem gravar no telemóvel uma ideia brilhante que tiveram. E eu sou apologista de que devemos escrever num caderninho de apontamentos. Então, em termos de tecnologia,
limitar o acesso ao e-mail, portanto, é claro que há pessoas que o seu trabalho é responder a e-mails, mas também tem outros trabalhos administrativos, então o que é que isso significa? Podem ir ao e-mail 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia, no resto do tempo desliguem as notificações. Uma coisa que eu sou muito adepta é de desligar as notícias, desligar a televisão, desligar as redes sociais, não atendermos chamadas a não ser em casos de emergência e desligarmos então o telemóvel, também já falamos disto. Portanto, em termos de zona de trabalho, é importante então criarmos uma zona específica da nossa casa para trabalhar. As nossas casas, a maioria delas não estavam predispostas a que tivéssemos que criar postos de trabalho, portanto devemos criar uma zona de trabalho só para trabalhar, nem que seja na ponta de uma mesa, muito bem, o ambiente deve estar organizado e deve apanhar sol e luz, nem que para isso signifique que tenham que montar uma secretária pequena no vosso quarto, se o vosso quarto está virado a sul e portanto é o que apanha a maior quantidade de sol possível. O sol e a luz são muito importantes, primeiro porque porquê? Porque é a luz natural, faz-nos estar focados, faz-nos estar mais bem dispostos, diminuímos a luz artificial e também quando estamos em contacto com a luz solar, como veem esta luz solar que está aqui à minha volta, reduz-se a produção da melatonina, portanto significa que durante o dia vão estar menos sonolentos. Isto já falamos, vestir roupas de trabalho, e a postura. Nós temos que nos sentar com uma boa postura e devemos utilizar uma cadeira de braços porque dá mais estabilidade para estarmos a trabalhar. Muito bem, portanto, espero que não tenham dúvidas e que eu esteja a ser muito produtiva, muito eficaz. Então vamos agora falar no corpo emocional. Devemos fazer uma lista de tarefas real, portanto o corpo emocional é o meu corpo das emoções e o pior que estamos a sentir neste momento é a falta de motivação, porque podemos estar em casa, a maioria não quer estar em casa a trabalhar, não queria ter que estar a aturar os filhos, o marido, bem, enfim, aquelas coisas todas que nos passam pela cabeça. Então a motivação é o que nós precisamos de ter. Então, vamos fazer uma lista de trabalhos que seja real, portanto, para facilitar o trabalho e, mais uma vez, reafirmar as prioridades. O que é que isto quer dizer? Escrever no tal caderninho de papel. E, meus queridos amigos, escrevam com lápis, aquela coisa velhinha que quase já ninguém usa, um lápis de grafito, porque o grafito trabalha mais o nosso inconsciente, portanto conecta-se mais com o nosso inconsciente. Então quando eu estou a escrever num caderno com um lápis, embora me possam estar a surgir ideias tontas e sejam coisas ridículas a dizer que tenho que ir pôr a máquina da roupa a lavar ou tenho que tirar os sapatos, lavar as sapatilhas, mas também me vão surgir ideias produtivas e eficazes. Isto foi descrito no ano de 2000 por um psiquiatra que fez um estudo de neurotransmissores e ele mostrou como é que realmente o inconsciente podia funcionar como amplificador das minhas emoções. Por isso é que quando nós aconselhamos aos pacientes para fazer uma carta terapêutica, por exemplo, a falar mal do ex, dizemos para escrever com lápis de grafite, porque conecta mais com o inconsciente. Bom, então, para a motivação, nós também temos que estar motivados, temos que apostar em nós próprios, fazer cursos de automotivação, ouvir palestras deste género, para que consigamos estar mais bem dispostos. Devemos reduzir as tarefas ao nível microscópico quando somos cirurgiões a escrever uma tarefa que precisamos de fazer que nos custa, isso vai ser muito fácil porque estamos a ver tudo aquilo que possa acontecer. Registarmos os benefícios práticos e sairmos da rotina é muito importante. Claro, fazer primeiro, pensar depois, eu já falei, se estamos desmotivados para fazer alguma coisa, simplesmente fazer, não podemos pensar, porque temos que fazer e medir o nosso progresso nesta alteração com estas dicas em termos da produtividade. E também para estarmos motivados e bem dispostos e alegres, meus amigos, temos que nos mimar. Portanto, o que é que realmente gostam de fazer, temos que passar algum tempo a fazer coisas que gostamos, temos que pensar nas atividades que realmente apreciamos, fazer uma lista e criar tempo real no calendário para cumprir alguma coisa que gostemos. A pergunta é,
o que é que realmente gostava de fazer e que abandonou pela estupidez da nossa vida. O que é que gostava de fazer aos 20 anos e que abandonou? Era estudar inglês, vão estudar inglês. Estudar piano, estudem piano. Dançar o tango, vão ter aulas de tango, bem, quando puderem sair de casa. Mas a lógica aqui é aproveitarmos este tempo também para fazermos um apanhado da nossa vida e das coisas que não estavam bem na nossa vida e aquilo que nós conseguimos literalmente mudar. E em termos também da motivação e do nosso corpo emocional, a pergunta, o conselho mais importante é substituir a crítica, a queixa. Nós somos um povo de queixume todo o santo tempo, portanto substituir a queixa e a crítica pela gratidão. O que é gratidão? Seja grato por ter trabalho, seja grato por ter uma secretária, seja grato por ter um telemóvel ou um computador para me estar a ver, seja grato por ter orelhas para me estar a ouvir, seja grato por ter olhos para estar a ver esta beleza. Então, a gratidão é que nos transforma, porque é aquilo que nos faz realmente verificarmos que temos uma vida maravilhosa, temos pessoas à nossa volta maravilhosas. E é assim, meus amigos, se chegam à conclusão que afinal têm à vossa volta pessoas que não são maravilhosas, andam a violeta quando puderem sair de casa. Portanto, temos que ser rigorosos na substituição daquilo que nos incomoda. Estão-se a queixar do trabalho, então porquê é que não mudam de trabalho? Estão-se a queixar dos filhos, alterem a forma como estão a educar os vossos filhos. Estão-se a queixar dos companheiros, alterem os companheiros ou alterem a forma como trabalham os companheiros. Então, quando nós substituímos a queixa e a crítica, que a única coisa que nos faz é estar parados no mesmo sítio e não mudarmos nada da nossa vida, quando nós substituímos isto pela gratidão, seja uma palavra amiga que recebemos, seja porque nos sentimos bem, seja porque de facto a maioria de nós continua bem e as pessoas que estão ou que já ficaram doentes estão doentes, e as pessoas que também morreram com gripe comum também morreram com gripe comum, as pessoas que também morreram de cancro morreram de cancro. Isso significa que isso é o ciclo da vida e faz parte da vida, e nós temos que substituir estarmos a queixar permanentemente que estamos encerrados em casa e chateados e que não sabemos o que é que vai acontecer, pela maravilhosa bênção de que temos comida, temos casa, temos pessoas que gostam de nós. Bom, se não ouviram mais nada, se ouviram só isto, já se podem ir embora, porque isto já era o que era importante vocês saberem. O povo português é um povo muito queixoso, como sabem. Basta ver a maioria dos poemas que nós temos o fado, não é? Portanto, o fado é uma música por si triste, desgarrada, que apela a um sentimento assim um pouquinho mais de negatividade. Bom, então, qual é a produtividade e corpo físico? Eu prometi que hoje era curta, mas já vou em 40 minutos. Hoje era para ser uma rapidinha. Bom, produtividade e corpo físico. Então, nós temos que controlar a nossa ansiedade e devemos usar técnicas específicas se forem necessário. Temos que dormir profundamente, dormir bem. Se os filhos não dormem bem, ponham as crianças a dormir bem. Se não sabem como é que as crianças onde dormir bem, peçam que eu faça uma palestra como pôr os putos a dormir bem. Outra coisa importante e já que podemos fazer isso, é realmente quando sentem que a energia está muito baixa, consigam fazer uma sesta. A sesta deve ser não mais do que 10 minutos e virados para o lado esquerdo, portanto devem dormir sobre o lado esquerdo quando estiverem a fazer uma sesta. O horário de trabalho, para termos uma produtividade do ponto de vista do corpo físico, nós devemos estar paramos de trabalhar cedo, portanto nós devemos interromper o nosso trabalho mental algumas horas antes de irmos dormir, para evitarmos acordar com a sensação de cansaço. Uma das técnicas então para melhorarmos a produtividade do ponto de vista físico é a meditação. Nós devemos meditar cerca de 10 minutos por dia. A maioria das pessoas não sabe meditar e também não importa, não é isso que eu vim falar aqui hoje, é pelo menos usarem uma técnica respiratória. Portanto,
Respirar lenta e profundamente, por cerca de 10 minutinhos, ajuda a diminuir o stress. Vão usar uma parte do pulmão que normalmente nós não utilizamos, porque nós vivemos demasiado estressados e, portanto, respiramos só com os 2/3 do nosso pulmão e vamos fazer com que tenhamos foco e ficarmos muito mais atentos. Se nós conseguirmos chegar a um estado meditativo, nós conseguimos sentir este estado que se chama de descoincidência. O que é que isto significa? Quando eu entro neste estado de descoincidência, eu tenho a sensação que estou a dormir, mas na realidade não estou a dormir, e é quando o meu corpo consegue entrar num estado alfa. Quando o meu cérebro entra em estado alfa, que é o estado considerado meditativo, é quando verdadeiramente fazemos assim um shut-off, podemos entrar em coerência cardíaca, quando eu alinho o meu coração com a minha mente e o meu cérebro. Isso faz com que a frequência cardíaca esteja alinhada com a frequência do meu cérebro e isso é o que supostamente dá anos de vida. Portanto, a técnica da coerência cardíaca é muito importante. Fixem isto, coerência cardíaca. Então, outra técnica interessante é ler antes de dormir. O telemóvel deve ser desligado e o computador, eu sei que agora vão se rir porque estão todos a ver no telemóvel ou no computador, mas teoricamente nós devemos desligar o telemóvel e o computador 1h30 a 2 horas antes de dormir. Portanto, o que é que devemos fazer antes de dormir é ler, porque a leitura, além de nos ajudar a focar, a aumentar os nossos conhecimentos do mundo, ler, mas não é no iPad, é ler mesmo naquela coisa que se chama livro, que cheira a livro, que cheira a papel. A respiração também já falamos e o problema dos telemóveis antes de dormir, principalmente quando já estamos com as luzes desligadas, tem a ver com o facto de que a luz fotónica dos telemóveis, que é uma luz vermelha, entra na nossa retina e inclusivamente já existem alguns estudos científicos que relacionam com a cegueira. Afetam o sono porque vão diminuir a produção de melatonina, porque aquela luz está a entrar pela minha retina e os sensores, os fotorreceptores da minha retina, são as células especializadas na recepção da luz, vão dizer assim, epá, não durmas porque afinal está a luz, é de dia. Portanto, devemos ter o cuidado de apagar estes aparelhos antes de ir dormir. Para terminar, a atividade física. Devemos manter a atividade física dentro da nossa casa. Se não têm um jardim para fazer atividade física, devem fazer atividade física em casa. Aqui, chamar as crianças para participar. Além disso, além do dia, devem fazer micromovimentos. Portanto, podemos, mesmo na cadeira, podemos fazer alguns movimentos, principalmente com a cervical e com os braços, e devemos alongar o corpo pelo menos 2 vezes por dia. Existem, já falei nisto na palestra do sono, que existem uns exercícios que se chamam os 5 exercícios tibetanos, e estes exercícios tibetanos são muito interessantes, principalmente de manhã, são uma série de alongamentos e que de facto estiram todo o nosso corpo energético, que se chama a nossa rede de nadis, e isso vai fazer com que nos sintamos com muito mais energia. E então, para terminar, vamos falar de alimentação, porque para sermos produtivos do ponto de vista físico, nós temos que ter uma rotina alimentar que nos permita estar bem. Vão perceber que a alimentação tem muito a ver com o foco mental. Então devemos criar uma rotina, portanto escrever aquilo que vão mais ou menos fazer para uma semana. Isso vai poupar tempo quando tiverem que ir às compras e vai poupar tempo nessa gestão da diária da alimentação. Sempre falar em que devemos comer alimentos o mais saudável possível, já vamos falar sobre isso. Podemos usar alguns sistemas de entrega de comida para economizarmos tempo e tentarmos fazer mais que uma refeição para congelarmos quando temos menos tempo. Outra coisa que podemos fazer, isto tem que ser diariamente, de manhã podem preparar pequenas doses de alimentos para terem pequenos snacks ao longo do dia, tanto para vocês como para quem tem crianças, para facilitar, e podem e devem chamar as crianças a participar na gestão da alimentação e da rotina da casa.
O que é muito importante em termos de alimentação e o que é que nos aumenta imenso a produtividade? É uma coisa básica e que nos esquecemos e que se chama água. 75% do nosso corpo é água, mas quando estamos a falar do cérebro, de 80% a 90% do nosso cérebro é água. O que significa que quando eu estou irritadiça, quando eu estou desfocada no meu trabalho, pura e simplesmente pode ser desidratação. O primeiro sinal de desidratação é falta de concentração. Então, têm que forçar beber água durante o dia. Devemos beber cerca de 1,5 litro de água por dia e a água da refeição não conta, a água da refeição deve ser mínima e também não conta o chá. Portanto, estamos a falar de água pura. Então, quando querem beber chá, podem ir bebendo chá, mas saibam que devem beber cerca de 1 litro a 1,5 litro de água pura por dia. O chá que devem escolher, que nos faz estar mais perspicazes, mais alertas, mais focados, mais produtivos, é o chá verde, e o chá verde devem beber máximo 3 chás por dia. Devemos evitar o açúcar, não me canso de dizer isto, mas vou repetir, o açúcar causa inflamação celular, o açúcar causa falta de concentração, o açúcar causa hiperatividade pela excitabilidade neuronal, o açúcar está relacionado, por exemplo, este artigo que eu não consigo ler porque pus isto à minha frente, este artigo que é um artigo de 2011, mostra a relação entre o déficit de atenção e consumo de açúcar em crianças em idade escolar. Também demonstra que a baixa ingestão de vitamina C e o baixo consumo de frutas estão associados a um maior risco de transtorno ou déficit de atenção. Este artigo de 2006, feito em adolescentes na Noruega, que saiu no American Journal of Public Health, mostra a relação entre altos níveis de consumo de refrigerantes contendo açúcar associados a problemas de saúde mental entre os adolescentes. E este artigo, que é um artigo feito no Irão, que foi publicado na revista Annals of General Psychiatric em janeiro de 2020, portanto é o que nós chamamos um artigo fresquinho, indica que o consumo de lanches açucarados foi associado à maior probabilidade de problemas psicológicos, que o pequeno almoço teve um efeito protetor nos sintomas de stress dos adultos, e que a ingestão de fast food e fritos relacionou-se com o aumento da depressão e do stress. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que está tudo provado hoje em dia, estes são artigos científicos, não é da minha cabeça, não é da minha imaginação, não são coisas que eu resolvi trazer-vos aqui para dizer. O açúcar provoca inflamação, hiperexcitabilidade, alterações comportamentais. Portanto, se já estamos loucos o suficiente de estarmos em casa fechados, por favor, evitem ao máximo o açúcar. Evitem também tudo o que seja alimento processado, porque estes alimentos, além de serem mais caros, não são naturais e, portanto, o nosso organismo não tem enzimas que nos ajudem a degradar estes alimentos. Devemos também evitar aquilo que se chama os carboidratos vazios, que são essencialmente os carboidratos a partir do trigo, portanto, o esparguete, a pizza, o pão, isto sem dúvida, pela maioria dos humanos que são intolerantes ao glúten, diminui a concentração, dá a chamada preguiça. Devemos evitar ao máximo tudo o que seja fast food, temos que evitar ceder à tentação de comer comida rápida para poupar tempo, porque na realidade vai nos fazer ficar doentes. Devemos aumentar a ingestão de produtos biológicos, orgânicos, que não tenham pesticidas, devemos aumentar a ingestão de peixe do mar, porque o peixe tem ácidos gordos essenciais e melhora a nossa capacidade mental. Devemos ter muito cuidado ao beber café e principalmente depois das 4 horas da tarde, não devemos beber café. Devemos ter horários muito bem definidos para as refeições, principalmente nesta altura que estamos fechados em casa e, portanto, há mais tendência para não ter tanta rotina, portanto, devemos ter um horário para a refeição. Devemos evitar tudo o que sejam snacks ao longo do dia, principalmente este tipo de snacks que são com ácidos gordos trans, como veem aqui na figura.
Não devemos comer de pé, porque a digestão não se faz da mesma maneira, e não devemos comer, olhar para a televisão, nem olhar para o telemóvel. Devemos ter então, como eu já disse, um horário para a refeição e acho que era isto. Bom, então, resumindo, como é que nós conseguimos aumentar a nossa produtividade estando em casa, evitando a loucura? Tendo rotinas muito bem específicas que nos ajudam a manter a lógica mental do nosso cérebro, cuidando da nossa motivação no sentido em que devemos ser gratos por tudo aquilo que temos, e isso faz com que nos mantenhamos com uma ginástica mental de bem-estar e, portanto, aptos a trabalhar. E também do ponto de vista físico, devemos ter cuidado com aquilo que comemos e devemos ter cuidado em manter uma atividade física e devemos ter cuidado com o sono, devemos continuar a manter uma rotina de sono muito bem específica. O sono é essencial à nossa vida e à nossa parte hormonal. Por hoje é tudo, esta foi a rapidinha que eu vos dei, durou assim um bocadinho mais do que aquilo que eu previa, mas pronto, ponho-me a falar e chito-me. Queria-vos contar, bem a parte da publicidade, que na quarta-feira vamos falar sobre como ser mais otimista e menos ansioso. É mais do mesmo, mas com o foco no otimismo e na ansiedade, às 22 horas. E agora, se tivermos alguma pergunta, tivemos aqui alguma pergunta sobre a música. A música que eu falei é os 10.000 Hz e 432 Hz. Vamos ver se temos mais alguma pergunta antes de fazermos o fecho. Bom, meus amigos, por hoje é tudo. Até à próxima.